Então, boa noite, oficial, para a gente começar nosso primeiro pijama do nosso curso intensivo Dermatoarte. Estamos começando hoje. Essa aula inaugural ela é especial, porque ela é uma aula aberta. Então, hoje nós temos alunos do intensivo e convidados, né, colegas que vieram participar, por curiosidade para conhecer, ou porque realmente querem aprender hoje, ou estão pensando se vão fazer um intensivo ou não, tá bom? Sejam todos bem-vindos, certo? Então, hoje a gente vai ter conteúdo e vai ter bastante coisa aí para a gente poder discutir e aprender, tá bom? Então, gente, vamos lá. Qual é o seu sonho, né? Por que vocês estão aqui? Todos nós temos sonhos e hoje o que nos une aqui nesse curso é o sonho do TED, né? Para mim já foi um sonho. Por que nos une? Porque para mim já foi o sonho, né? E ele virou realidade e eu passei pelo mesmo caminho que vocês. A diferença é que eu não passei por minhas aulas, mas eu passei pelo mesmo caminho que vocês. Então, eu sofri bastante, eu estudei bastante, eu abdiquei de muita coisa, eu tive dificuldade, eu achei que eu não gravava, né? Chegou um momento que eu falava, gente, eu não gravei, eu acabei de ler isso, não gravei. Todo mundo, gente, é a mesma coisa, as queixas são iguais, tá? Um mais, outro menos. Eu tinha 2 filhos pequenos, então trabalhava, não pude deixar de trabalhar. Então, cada um tem sua trajetória, mas a gente está unido por um objetivo. E a gente tem que aproveitar esse ponto de união e realmente fazer dele algo forte. Então, fazer dele algo que nos motive, que nos movimente. Então, uma das coisas que eu falo é que fizeram grupo, a gente está lá em grupo, que se tornem um grupo, se ajudem, né? Para que vocês consigam ter ali aquela coesão, aquela identidade e todos se ajudarem, que a gente sabe que não é uma caminhada fácil, né? E aí, só umas coisinhas, né, que eu já falei aí no início, mas o nosso TED Pijama, ele é interativo. Então, participem. Quem ainda não se sentir à vontade para abrir a câmera, né, beleza, não tem problema, vocês vão aos poucos se sentindo à vontade, mas participem, então, pelo chat ou pelo áudio, tá bom? Na hora que eu pedir para responder, porque é muito importante para eu perceber onde que vocês estão errando, se vocês estão com mais dificuldade, porque os pijamas eu vou construindo ao longo do curso. Eu não vou entregar para vocês uma coisa pronta, tá? Elas são feitas de acordo com a turma. Então, se eu ver que a turma, poxa, está muito bem em algum assunto, eu já diminuo aquela quantidade nos próximos e já coloco outras coisas. Então, eu vou fazendo de acordo com as turmas, tá bom? Então, de preferência, câmeras abertas, cuidado, né? Se forem lá no banheiro ou qualquer coisa assim, tem que prestar atenção. E os áudios fechados e só abram os áudios quando forem falar, tá? E lembre-se que a gente aprende sempre com os erros. Então, os erros, eles são bem-vindos e muitas vezes a gente aprende mais com erro do que quando a gente acerta, né? Então, na hora que a gente erra, parece que aquilo fixa mais. Então, tudo que é memória muito forte, ela acaba ficando. Então, é importante que vocês falem, mesmo que vocês não saibam, que vocês opinem, que vocês respondam, tá bom? Opa, volta lá. E aí, eu vou fazer, são 3 slides de um verdadeiro ou falso, que, na verdade, vocês vão marcar, né? Vocês podem colocar só o que é verdadeiro e colocar um tracinho ou colocar falso. E é um apanhado geral antes da gente começar o conteúdo, que é o quê? Eu fiz isso no início do extensivo. E é para vocês pensarem um pouco antes de começarem essa jornada do intensivo, certo? Então, coloque verdadeiro ou falso sobre suas expectativas em relação ao título de especialista em dermato, certo? O famoso TED. Então, ter reconhecimento formal do Conselho Federal de Medicina da qualidade especialista em dermatologia, ter seu RQE, é importante para você? É expectativa? Você vai colocar aí, verdadeiro ou falso. Vocês podem ir digitando, depois manda a fileira no grupo, tá? Ter liberdade de divulgação da especialidade através das redes sociais, receituário, carimbo, clínica, consultório, todo o seu marketing, você poder dizer que é dermatologista, é importante para você? Marca aí. Pagar um valor adequado e compatível nos eventos da SBD, né? Então, todo mundo sabe que quem não tem seu título de especialista, paga uma fortuna no Congresso, no brasileiro, né? É de matar. Então, gente, tá aí. Ser um dermatologista com conhecimento suficiente para exercer a especialidade com sabedoria? Vamos lá. Esfregar na cara da SBD? Tá valendo, não tem problema. Quero ser... Meu ego agradece? Também tá valendo, é isso aí.
A gente não pode, gente, aqui, ó, a gente tá entre amigos, a gente tem negócio de ficar, não, aqui é a verdade, tá? Isso aí, verdadeiro. Então, vão colocando aí. Deixa eu ver, verdadeiro, verdadeiro. A Laurinha não quer, né, Laurinha, esfregar na cara da SPD. Eu também era assim, Laurinha. Eu falei, não vou esfregar na cara da SPD, né? Assim. Mas é isso aí, mas a maioria quer tudo, né? Isso aí. Coloca aí, gente. Quero ver vocês colocando. Vamos lá. Cadê? Bora, Abraham. O que é que você quer aí com o TED? Quero ver vocês colocando. Né não, Cris? Vamos lá, cadê vocês? Bruninha, bora lá, Ana Carol, Gabi, todo mundo aí, colocando o que vocês querem. Vamos lá. Isso é importante, gente, eu coloco de uma forma divertida, né? Mas é uma coisa importante para a gente pensar, por que a gente está fazendo esse esforço todo, né? Por que a gente está nessa luta e a gente faz tanto sacrifício e se mata de estudar e gasta dinheiro? Por que a gente está fazendo isso, né? Então, vocês precisam se reconhecer nesses papéis. Por que eu estou querendo isso de verdade, né? Ok, vamos ver outro aí. Mais uma aqui. Assinale, vou passar um tracinho aqui. E aí vocês vão colocar aí o próximo. Assinale verdadeiro ou falso, quais são suas maiores dificuldades que precisam ser vencidas na caminhada rumo ao TED 2023? É tempo para dedicar aos estudos? Aí você vai colocar verdadeiro no que você acha que é dificuldade, tá? É disposição e ânimo para o estudo? É foco? É organização de tempo e cronograma de estudos? Você até tem tempo, mas não sabe se organizar? É vencer a procrastinação, tipo, você enrola, enrola e acumula tudo para a última hora, sempre acha que vai dar tempo e você deixa tudo para o final? É acreditar em você mesmo que você consegue? Você sempre tem dúvida se você vai dar conta, se você consegue? Ou é comprovar a documentação exigida no edital, que está te preocupando? Então, coloca aí o que é que vocês acham que são as suas dificuldades para chegar nesse tão sonhado, né, título de especialista. Coloca aí. Minha última. Vamos lá. É importante, gente, vocês colocarem, porque vocês fazendo isso, isso não é para mim, isso é para vocês, tá? Para mim é interessante ver como é que vocês estão e tudo, mas é importante que vocês percebam. Tudo verdadeiro, Fiamma? Fiamma, depois você entra em contato comigo em box, tá? Que a gente vai trocar uma ideia. Então, gente, todo mundo tem suas dificuldades, tá certo? Então, assim, é muito normal a gente ter dificuldade. Mas o que é importante? A gente precisa primeiro reconhecer a dificuldade, porque senão fica muito difícil. A gente vai estudando sem saber exatamente o que a gente está fazendo. Por isso que muita gente chega no intensivo e fica todo enrolado, porque vai sendo atropelado pelas coisas. Por isso que eu achei importante, hoje, no sábado, a gente ter alguns momentos de reflexão, tá? Para que a gente comece um curso com consciência do que vocês precisam, do que vocês realmente estão dispostos, do que vocês estão com dificuldade, quais são suas forças e suas fraquezas, tá bom? Então, vamos lá, colocando aí. Cadê? Quem mais? Coloca aí, gente. Vamos lá. É importante que vocês assinalem, principalmente para vocês, tá? Vamos lá. Todo mundo aí colocando. Isso. Depois, como vocês vão ter esse material, gente, se vocês quiserem, vocês pensam com calma também, analisam com calma essas alternativas, tá bom? Porque aqui não tem certo e errado, né? Não tem resposta aqui, a resposta é de cada um. E a última aqui, para a gente ver, né, como é que vocês estão aí em relação à expectativa ao curso, né, para quem, se vocês estão aqui hoje, quem não está inscrito, porque tem uma curiosidade, pode ser que faça o curso, então, assim, expectativas em relação a mim, como professora, né, e os cursos Dermatoarte. Então, você está aqui por qual a sua expectativa? O que que você acha que a gente pode trazer para vocês? Então, vocês querem aproveitar o curso para decorar a matéria, para passar na prova? Vocês querem aprender a matéria para passar na prova? Vocês querem um conhecimento para a vida de dermato e também passar na prova? Vocês querem curtir a caminhada de estudo sem compromisso? Uhul, vamos lá, curtindo o TED.
Vocês querem aproveitar o conhecimento durante a trajetória com a finalidade de obter esse título de uma forma merecida, para que você fale assim, não, eu realmente sou um especialista, eu sou um dermatologista porque eu mereço, e eu estudei, eu sei conduzir meu paciente? Ou você está naquela, se der, deu, se não der, eu tento de novo. Então, coloca aí o que é que vocês acham. Vou deixar o homework de vocês hoje, né? Para vocês fazerem em casa. Na verdade, amanhã, né? Porque geralmente o aluno consegue, né, passar esse material antes, mas assim, vocês esses dias fazerem isso aí. Antes de começar realmente o conteúdo propriamente dito, né? Vocês darem uma analisada nisso, tá bom? Com calma, analisarem o que é que vocês precisam melhorar e como vocês vão melhorar isso a tempo de estudar para a prova, certo? Ok, tudo bem de Vitória, muito bom, olha lá, ó. Vamos lá, Cris, não vamos nem pensar nisso, vamos lá. Tudo bem, gente? Então, ok. Então, depois disso, depois dessa análise, né, a gente vai começar a nossa jornada, certo? Rumo à conquista do TED 2023. Estão preparados? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Vamos começar. Então, como é que vai ser a dinâmica? A gente vai ter hoje uns casos clínicos, certo? E a gente vai ter a resposta e um pouquinho do assunto depois, certo? Então, o TED de pijama é muito dinâmico, tá? Então, é o seguinte, vocês vão responder, espera só um pouquinho para colocar no chat o diagnóstico, para quem for falar quando eu der ok. Para quando eu der o ok, vocês escrevem no chat o diagnóstico que vocês acham, tá bom? Então, aqui a gente tem uma criança de 11 meses apresentando esse quadro abaixo, com prurido e sem sintomas sistêmicos. Se vocês já conseguem fazer o diagnóstico com a foto e isso, vocês vão colocar. Se vocês não conseguirem, vocês podem colocar hipóteses. Olha, esse ou esse, tá? Coloquem sempre as hipóteses. Faz de conta, gente, que vocês estão no ambulatório atendendo. O que é que vocês pensaram? Tá bom? Ok, podem colocar. Elas são irmãs, né, Fernanda? Andam juntas, né? A aula sempre é uma grudada na outra. E aí? Todo mundo respondendo, vamos lá? Vamos lá, não é porque o pessoal colocou que vocês estão, é importante que vocês colocarem, tá, gente? Então, quem quiser falar também, pode falar. Quem gosta aí de se comunicar mais oralmente, fique à vontade. Mastocitose, então a galera tá aí na mastocitose, acho que todo mundo, né, foi na mastocitose aí. Vamos ver o que é que a gente tem aqui desse caso. Se tem mais alguma coisa. A gente tem uma patologia. Ai, Lívia, mas essa prova não cai lâmina. Não, mas é para a gente entender um pouquinho as coisas, tá? Então, a gente está vendo aqui um monte de célula com um padrãozinho que a gente chama de ovo frito, tá bom? Será que isso ajuda vocês? Padrão em ovo frito, núcleo mais central, um citoplasma mais amplo ao redor. E aqui a gente tem uma coisinha. Que fenômeno é esse? Que eu tenho um corante azul e tem uns grânulozinhos de roxo aqui. Como é o nome desse fenômeno? Metacromasia. Metacromasia. Então, concordam? Podem escrever. Podem abreviar, tá, gente? Então, se vocês quiserem abreviar para poder ser mais rapidinho, eu consigo entender. Então, isso aqui é um fenômeno de metacromasia, onde a gente cora com alguns corantes azuis, né? Um dos principais é o azul de toluidina, mas outros também. E aí, a gente tem os grânulozinhos de roxo, certo? Bom, diante disso, a gente está diante de um quadro de mastocitose, certo? Quem colocou urticária pigmentosa, ok, tá certo, urticária pigmentosa é uma forma de mastocitose e essa é uma urticária pigmentosa, certo? Mas o que que a gente tem de mastocitose? Claro que, obviamente, não é assim que cai nessa prova.
Então, eu não vou preparar vocês com um simples caso clínico, certo? Então, a gente tem que extrair da doença o que pode cair. Então, o que de mastocitose é importante para a gente para essa prova teórica? Vamos lá. Mastocitose é uma doença que tem um marcador, que é a triptase, que é uma enzima que tem no mastócito, que é um mediador que é proporcional ao número de mastócito. Portanto, ela é considerada um marcador fidedigno de população mastocitária, de número de mastócito. Quanto maior a triptase, mais mastócito o paciente tem, tá? Beleza, e aí a gente tem uma classificação das mastocitoses, cutâneas e sistêmicas. As cutâneas são as mais comuns, e a gente, claro que dermato tem muito mais contato com isso do que com isso. Mas a gente tem que ter uma noção disso aqui. Por quê? Porque os casos nos adultos têm mais chances de ter doença sistêmica, tá? E aí eu vou colocar umas coisinhas para vocês sobre adulto e criança de mastocitose. A urticária pigmentosa, que é essa forma que a gente viu aqui, ela é o quadro mais comum de todos, seja em adulto ou seja em criança, é a forma mais comum, tá? E ela tem duas variantes. Gente, para essa prova, não adianta eu saber que é uma mastocitose. Eu preciso saber detalhe, tá? Então, eu tenho que saber que tem duas variantes a urticária pigmentosa. Uma é a forma monomórfica, onde o padrão é maculopapuloso e as lesões são pequenas, monomórficas, né, do mesmo padrão. E a outra forma é polimórfica, onde a gente tem mais predomínio nas crianças. Essa, a gente tem lesões grandes e assimétricas, pápulas, máculas, nódulos, e elas predominam no segmento cefálico, cervical e extremidades. E é sempre o mesmo padrão no paciente? Uma vez eu tendo um padrão de lesão, eu vou ter sempre? Não. Podem variar ao longo dos anos no mesmo paciente, tá? E o prurido tem? Tem. É variável, porque a gente sabe que mastocitose ela vai coçar quando a gente tem degranulação dos mastócitos, quando eles liberam histamina. Então, nem sempre ela é uma doença pruriginosa, tá? Então, no azul lá fala que 30% dos casos tem prurido, certo? Então, não é a maioria, tudo bem? A apresentação bolhosa encerra pior prognóstico, tá lá no Azulay. Então, se cair uma questão de mastocitose e falar em bolha, tem pior prognóstico, ok? Beleza. E bolha é mais comum em criança do que adulto, certo? Aí, a gente vai ver aqui ainda do diagnóstico, que a gente acabou de falar, que é a questão da biópsia, que a gente não deve friccionar, por exemplo, né, uma bolha, ou uma lesão na hora de fazer uma biópsia, por exemplo, você não vai esfregar um álcool, uma coisa, porque você pode degranular mastócito. E na hora que você degranula, você perde aquela característica da metacromasia, porque são os grânulos que coram de uma forma diferente, tá? E aí você tem a coloração, ó, com azul toluidina, guinça, líder, que são colorações que podem dar o fenômeno de metacromasia, principalmente as azuis, tá? Então, aqui a gente vai ter Alcian Blue, azul de toluidina e azul de metileno do guinça, que vão vão fazer a metacromasia de roxo, tá? E na imunohistoquímica, cai? Cai. Tem que saber a imunohistoquímica de algumas doenças. Então, o mastócito é uma célula que tem os seus marcadores, como toda célula. Como é que você vai identificar que é um mastócito? Ele tem triptase positivo, então você pode fazer uma imunohistoquímica para triptase e uma imunohistoquímica para CD117, que é o kit, certo? Que a gente vai encontrar não só em mastócito, a gente tem um kit em outras células, inclusive melanócito, mas as células, com o passar do tempo, quando elas maturam, elas perdem o kit. A única célula do corpo que mantém o kit em toda a sua vida é o mastócito, tá? Então, é um marcador específico nessa fase de mastócito é o CD117, ok? Isso cai, volta. E aí tem algumas coisas, ó, de adulto em criança. Então, vamos lá. Nos adultos, a triptase, ela é intimamente ligada com o tipo e a gravidade de doença. Isso é fundamental. Vocês vão ter aula de mastocitose. Isso aqui são alguns pontos chaves que eu trouxe para vocês, tá? Então, você vai ter abaixo de 20 no adulto é indicativo de mastocitose cutânea, sem envolvimento cutâneo. Então, eu tenho que gravar o marco de 20, tá? Se eu tiver acima de 20, ela indica doença sistêmica e indolente, porque níveis mais altos, muito mais altos do que 20, vai indicar uma forma sistêmica mais agressiva.
tá? Então, a triptase está intimamente ligada à gravidade de doença sistêmica no adulto, tá bom? A gente tem aqui, ó, cerca de 20% dos adultos com mastocitose sistêmica apresentam triptase abaixo de 20. Então, olha só, se cair na prova, né, que sempre que o paciente adulto tem triptase acima de 20, ele tem doença sistêmica, verdade ou falso? Falso, porque 25% dos casos, eles vão apresentar triptase abaixo de 20, mesmo com doença sistêmica. Ok, gente? Beleza. Por isso que o estudo da medula óssea é sempre indicado no adulto. Caiu essa questão na prova, pode marcar sem medo de ser feliz. Que o estudo da medula óssea sempre em adulto, tá? Em criança a gente vai ver que é diferente, ok? Não tá passando direito aqui. E em criança, a triptase abaixo de 20, sem sinal ou sintoma sistêmico, você não faz nada. É porque a criança, a maioria dos casos, é cutâneo, só cutâneo. Se a triptase na criança for de 20 a 100, mas não tem sinal ou sintoma sistêmico, você dá um diagnóstico provisório de cutânea e monitora até a puberdade, porque mesmo acima de 20 até 100, se a criança não tiver sinal ou sintoma sistêmico, a chance de ser só cutânea é muito grande, tá? Agora, se tiver acima de 100, você faz o estudo da medula óssea em criança, mesmo, né, na infância você vai fazer, e, né, caso vá aumentando os níveis ou sintomas sistêmicos, você vai fazer biópsia de medula óssea. Tá bom, gente? Então, presta atenção que tem diferença em criança e adulto na mastocitose. Isso é que eles gostam na prova, tá? Então, parece na criança que a triptase ela tem mais a ver com a extensão clínica da doença do que se ela é sistêmica ou cutânea, tá? Então, é a cutânea mais grave na criança aumenta a triptase. É diferente do adulto que indica doença sistêmica, tá bom? E pode ser preditor a triptase nas crianças para episódios de ativação mastocitária mais graves e sintomáticos, ok? Beleza? Agora vamos fazer uma revisãozinha aqui com vocês, respondendo sobre a mastocitose criança, adulto, tá? Então, vocês vão marcar 1 para criança, 2 para adulto, vocês vão fazer a sequência, igual vocês fizeram verdadeiro ou falso, e já digita e já manda a sequência inteira, tá? Então, é mais comum a mastocitose em criança ou em adulto? O predomínio de formas sistêmicas é mais em criança ou adulto? Predomínio de formas cutâneas, né? Estuda a medula óssea em todos os casos, mais sintomas sistêmicos e maior chance de mutação do kit. Eu não falei isso, mas aqui é um testezinho que vai medir vários conhecimentos de vocês, inclusive para a gente ir fazendo as aulas e fazendo as outras questões, tá bom? Então, com o que vocês sabem. Mesmo que vocês, alguma tenham dúvida, lembrem-se que, assim, aqui a gente está simulando. Então, se você estiver diante de uma questão na prova que você não saiba ou tenha dúvida, você vai ter que responder, né? Então, sempre procure responder, mesmo que vocês não tenham certeza. E aí, o que que eu indico a vocês? Que vocês anotem, toda vez nos pijamas, vocês anotem as coisas que vocês tiveram dificuldade. Poxa, uma mastocitose eu não lembrava de nada. A bolhosa, eu sabia alguma, mas tem uma bolhosa aí que eu não lembrava de nada. Então, vocês anotem e depois vocês correm atrás, tá bom? Enquanto a gente não vê, porque a gente vai ver essas aulas todas de forma teórica, mas, né, agilizadas. Então, vocês estão colocando aí, acho que a maioria, deixa eu ver, 1, 2, 1, 2, 2, 2, acho que a maioria, né? Acho que todo mundo, se eu não me engano, colocou isso aí. Então, vamos lá. 1, 2, 1, 2, 2, 2. Ok, então é mais comum em criança do que adulto, forma sistêmica mais em adulto, forma cutânea mais em criança, estudo da medula óssea em todos os casos, adulto, mais sintoma sistêmico, adulto, maior chance de mutação no kit, para quem não lembrava disso, adulto, tá? A mutação no gene kit está intimamente ligado a uma doença de pior prognóstico, mais grave, é no adulto.
Tem criança com mutação do KIT? Tem. Geralmente as crianças que persistem o quadro. Então, a criança, ao invés de resolver essa doença até a puberdade, ela persiste após os 12 anos de idade. Aí é um indicador que a criança pode ter mutação. Claro que tem mutação em criança também, porque criança também tem doença sistêmica, mas é muito menos. Tá bom, gente? Ok, muito bom. Vamos para outra fileira, ainda criança e adulto, tá? Quem é que tem frequência de resolução espontânea? A forma mais comum é a urticária pigmentosa. Em quem? Maior tendência à formação de bolhas. Quem tem formas polimórficas da maculopapulosa. Quem tem as formas monomórficas, geralmente. E a antiga forma, a telangiectasia maculosa persistens, é mais comum em quem? Vamos lá. Vocês vão ver que em poucos minutos vocês vão pegar bastante coisa no pijama. Muita informação, tá? Que eu só trago coisas assim quentes para prova. Ei, Lili, você tá aí, Lili? Agora eu vi que tem mais câmera aqui, eu tô passando a geral Tô aqui, ó. sim. Galera, e a Aline. Olá, galera aí. Muito bom. Isso aí, gente. De vez em quando eu vou vendo aí para poder me animar aí com a carinha de vocês. Muito bom. Então vamos lá, ó. Essa aqui é 1 e 2, tá certo? Então, quem colocou 1 e 2 aí, né? Então, é 1 e 2 por quê? Porque é a forma mais comum tanto em criança quanto em adulto. Mesmo, gente, o adulto tendo mais chance de ter forma sistêmica, a urticária pigmentosa é a forma mais comum de mastocitose em adulto também, tá bom? Então, aqui é 1 e 2, o resto tá certinho, ó. 1 e 2, 1, 2, 2. Beleza? Muito bom. E para finalizar esse bloco, quem tem mais mastocitoma? Quem tem mais mastocitose cutânea difusa? Quem tem mais mastocitose sistêmica? Quem tem mastócitos, né, com mais frequência, que marca CD2 e CD25? Quem tem triptase como marcador bem estabelecido de doença sistêmica e quem tem CD117? Eu nem falei ainda para não assustar o povo, viu, Fernanda? Ainda porque, né? Então, assim, é que eu falo, gente, para vocês que estão aí, a Débora, tudo bem, gente? É bom ver vocês nas carinhas assim diferentes, sejam bem-vindos. Eu fico brincando brincando assim, mas tem um fundo de verdade, tá? Que eu fiz uma estatística, né, nas últimas turmas, e quem ficava com as câmeras abertas, eles tiveram maior índice de aprovação. Então, assim, só, né, assim, vai e volta e não custa eu falar para vocês, né? Então, vai que, né? Então, vamos lá. Uhum. Mesmo que não estiverem lembrados, podem colocar aí. Vamos lá, vamos tentar. Mas aí a gente sabe, Lili, que às vezes tem umas coisas que a gente entende, né? É que eu fico brincando assim, se fosse aula presencial, eu estava vendo todo mundo, né? Oh, não conseguiu? Mas na próxima você abre, viu? Tenta aí, viu, Fião? Para você conseguir nas outras, para a gente se conhecer. Ok, gente. Então, podem colocando aí, ó. Podem continuar colocando, ó. Então, mastocitoma é mais comum em criança. Mastocitose cutânea difusa é mais comum em criança. Sistêmica adulto, essa marcação de mastócito aqui é típico de mastócito que vem, que ainda está, né, muito imaturo da medula, então é típico de sistêmica, então é típico mais de adulto. A triptase como marcador de doença sistêmica adulto, e os dois vão ter CD117, tá?
Lembre-se que CD117 é um marcador de mastócito. Quem tem mastocitose vai ter CD117. E quem nem tem mastocitose vai ter CD117. Porque se eu tenho mastócito, eu tenho esse marcador, tá? Então, aqui não é específico de doença sistêmica, é de mastocitose, tá bom? Então, não confundam, tem uma confusão. Não confundam mutação no kit com marcação kit, tá bom? Ter o kit, que é o CD117, é da célula, é um marcador que dá a identidade celular. Você ter a mutação é você ter algum problema nesse gene que vai fazer a expressão gênica do kit. Tudo bem, gente? Beleza. Isso aí. Confunde mesmo. E aí, eu deixar aqui para vocês um resuminho, ó, mastocitose em criança, tá? Um mapinha mental aqui, onde a gente tem a triptase, eu coloquei aqui para vocês, e o CD117 vai estar presente em criança ou em adulto, tá? Para não confundir, ó. As formas da criança cutânea, mastocitoma, mastocitose cutânea difusa. Lembrar que a gente tem predomínio de formas cutâneas, a triptase é flexível e tem correlação com gravidade e extensão do quadro cutâneo. Tem mais bolha, tá? Aqui o sinal de Darie, ele é mais exuberante, ele é mais presente na criança do que do adulto, tende à resolução espontânea, e a urticária pigmentosa é mais o padrão polimórfico, tá? Mapinha mental aí básico para vocês. E no adulto, o mapinha mental do adulto. Então, triptase, correlação com doença sistêmica, mastocitose sistêmica está mais ligada. Também CD117 e triptase, mas a gente tem aqui esses marcadores de célula, né, que a gente está mais ligado aqui, é uma mastocitose sistêmica, o CD2, CD25, predomínio de forma sistêmica, a forma telangiectásica, está aqui mais no adulto, sempre estuda a medula óssea, não tem tendência à resolução espontânea, e a urticária pigmentosa aqui é mais de padrão monomórfico. Ok, gente? Pronto, então a gente, em poucos minutos, a gente deu uma revisada geral em mastocitose, tá bom? Tudo beleza? Vão colocando aí, tá? Se tá ok para vocês, se o tempo tá ok. Vamos lá, vão sinalizando aí para poder ir fazendo a aula de acordo com o freguês. Então, vamos lá. Ai, cadê? Aí. Vamos para o próximo caso? Vamos lá. Esse caso é um pacientezinho de 7 anos de idade, uma criança com história de placa de aspecto nodular com bordas eritemato-infiltradas assintomática há 5 meses. Lesão única. Pensamos. Quem não quiser, gente, por exemplo, quem não quiser logo ver o resultado do pessoal, né? Espera dar ok, mas bora lá. Vocês colocam alguma coisinha na frente do chat para vocês não ficarem vendo, tá? Então, como eu sou uma pessoa antiga, eu tenho até uma conta aqui de luz. Você pode pegar, você pode pegar alguma coisa e colar na frente do chat, porque aí você não vê logo de cara a resposta do pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Então, tá lá, leishmaniose, a galera aí, ó, leish, LTA, leishmaniose, leishmaniose. Vamos lá, todo mundo opinando aí, ó. Temos quase 50 pessoas aqui, então vamos lá. Todo mundo tentando responder isso aí. Bora, Liege. Aê! Vamos lá, firmes e fortes. Granular, isso aí, vamos sair do granular ulcerado. Então, gente, a gente, na prova, pode cair caso clínico, tá? Não vai cair fotinha nessa prova, mas você já aproveita e já olha as fotinhas para a segunda fase. Mas nessa prova cai caso clínico. Então, pode cair lá, paciente 7 anos com história de placa, tal, tal, tal. Pronto. Aí ele vai lhe dar mais dados, porque como você não vai ter a foto, não vai ter, por exemplo, uma foto de uma patologia, não vai ter a foto de um exame, ele vai te descrever. Então, nessa prova pode cair descrição de anátomo, pode cair resultado de exame, tá bom? Explicar, então prestar atenção. Vamos ver aqui o que a gente tem, que isso aqui não dá para dar diagnóstico, né, gente? No AP, a gente biopsiou esse paciente, veio lá granulomas epitelioides ao redor, ou aí tem, ao redor de vasos, né? Então, perivasculares, perianexiais e perineurais. E pesquisa de BAR negativa. E aí?
Quem sou eu? Aí veio... Essa questão pode cair na prova. Ele dá um caso clínico, ele fala que teve isso aqui no AP. Descritiva. Aí pode pedir de acordo com, por exemplo, com os achados. Aí ele pode nem te pedir o diagnóstico, ele pode pedir algo da doença, por exemplo. Isso é comum cair nessa prova, tá? Ele não pede, por exemplo, como vocês estão colocando aí, hanseníase. Ele pode colocar assim, eles podem colocar assim na prova. De acordo com o diagnóstico, essa doença, por exemplo, a baciloscopia, nananana. Aí pode colocar assim, esse paciente tem chance de ter, por exemplo, reação, entendeu? Ele às vezes não lhe pede o diagnóstico, porque às vezes fica muito básico. Ele pede coisas já supondo que você sabe o diagnóstico, tá bom? Então, a maioria aí está colocando MH, né? MHT, então hanseníase tuberculoide. Que, se for uma hanseníase tuberculoide mesmo, como vocês estão falando, quem é essa forma? Que variante é essa? Variante nodular da infância. É a hanseníase nodular da infância, que é variante da forma tuberculoide. Tá bom, gente? Então, lembrem sempre, isso para a vida, inclusive, nódulozinho, lesãozinha única na face de criança, tem algumas coisas que a gente tem que lembrar. Uma é hanseníase do padrão tuberculoide nodular da infância. E uma outra também, que vocês não falaram, que tem que lembrar, que gosta de face de criança, quem é? Vou dar uma dica, é um fungo. Vou dar uma dica, tem a ver com gato. Aí não, aí já tá demais. Esporotricose. Esporotricose ama a face de criança. 93% das formas cutâneo-linfáticas na criança é na face, são na face. Tá? Tem um artigo que a gente estudou dos anais, tá bom? Então, lembrar disso, tá bom, gente? Uai, peraí que sumiu minha página aqui. Cadê vocês? Uai, sumiu um negócio aqui. Achei. Então, vamos ver. É hanseníase tuberculoide, variante nodular da infância. Então, aquele AP dizendo que tem granulomas, volta no AP. Granulomas epitelioides, epitelioide é o quê? Macrófago ativado, tá? Então, dica que tem resposta TH1. Granulomas epitelioides ao redor de vasos, anexos e perineurais, tá? E por que Ba negativo? É obrigado a ter Ba positivo aqui em hanseníase tuberculoide? Não, ela é forma paucibacilar, a gente não vai costumar encontrar bacilo aqui, não é isso? Ok. Eu acho até que é obrigado a ter BAR negativo, né? Geralmente, inclusive, é BAR negativo, mas não é a mesma coisa que baciloscopia. Sabe, Cris? Você pode encontrar um bacilo ou outro no AP. O que você não tem é baciloscopia positiva. Aqui é sempre negativa a baciloscopia, que é aquela que você adora, né, da orelha? Meu Deus! Não, nunca fizeram em mim fazendo aquela que dói até a alma, né? Aquela baciloscopia. Então, gente, aí eu trouxe para vocês umas coisinhas de hanseníase tuberculoide variante nodular da infância, para a gente lembrar, tá? Então, geralmente são placas ou pápulas isoladas ou confluentes, típico de criança pequenininha. Então, crianças de 1 a 4 anos. O convívio com doentes de forma bacilífera é fundamental para essa criança ter, porque ela está exposta a uma quantidade enorme de bacilo. Inclusive, isso é um sinalizador para você buscar o paciente fonte, porque a criança não teve tempo suficiente para ter uma forma multibacilar. O bacilo ele se replica lentamente, né, mais ou menos 14 dias. Então, não dá para uma criança de 1 a 4 anos ter uma forma multibacilar. Ele geralmente está tendo uma inalação de bacilo muito grande, tá? Face e áreas expostas, os membros superiores. Em geral, são únicas ou poucas lesões. Teste de sensibilidade não contribui, infelizmente, porque é face e é criança pequena. Então, gente, é impossível você fazer. O diagnóstico, portanto, é difícil. Elas tendem a cura espontânea. Isso cai, gente. Então, a hanseníase tuberculoide nodular da infância, ela tende a sumir sozinha. Mas ela deve ser tratada com poliquimioterapia, tá? Não é porque ela tende a curar espontaneamente que a gente vai deixar de tratar, tá? Isso já caiu, inclusive. E no AP eu vou encontrar o quê? A forma tuberculoide, que é aquele padrão que a gente acabou de ver. Tudo bem, gente? Ok? Beleza. E aí, olha lá, Mari. Mari Dutra. Ó, quem tá aqui? O nosso mascote, o nosso cachorrinho, olha lá. Então, na hanseníase... Socorro, Lívia!
Eu trouxe aqui umas coisas para a gente lembrar. Uma imunologia na hanseníase. Então, a gente vai estudar também nas doenças. Gente, quem está aí, por exemplo, eu não lembro disso, lembro daquilo, isso aqui, você vai absorvendo. Então, a gente tem ainda um bom tempo para estar para o TED. A gente tem no mínimo 3 meses, dezembro, janeiro, fevereiro, com certeza. A prova vai ser entre março e abril, tá? Então, gente, a gente tem 3 meses para estudar. Vocês vão ter aula teórica, vocês vão ter repetição. Então, isso aqui vira uma esponja. Não fica assim, isso eu não lembro. Não, você vai lembrar é agora. Então, você vai virar uma esponja e vai absorver tudo, tá certo? Esse é o combinado. TED Pijama é para jogar conhecimento para vocês, o que sabe é o que não sabe absorve, tá? Porque se vocês soubessem tudo que está aqui, vocês não precisavam nem fazer curso. Ficavam estudando em casa, né? E aí eu ficava aqui sem aluno. Então, vamos lá. Então, a imunologia na hanseníase, a gente tem o polo tuberculose, que é doença, não confundir isso. A doença tem um perfil TH1, que é aquele clássico de perfil, né, paciente tuberculoide, e TH17, que é uma resposta nítida celular. O polo vichoviano, a gente vai ter a resposta TH2, que é do padrão tendendo ao humoral, e a resposta T regulatória, que vai regular um pouco o processo inflamatório, tá? Na reação rancênica, a gente vai ter uma inversão. Então, como é que é a reação rancênica? Eu vou manter a resposta TH1 na forma tuberculoide, eu vou manter o TH2 na forma vichoviana, que esse aqui não vai mudar, mas eu vou trocar as respostas acessórias. Então, eu digo que eu faço uma reação cruzada, tá? Então, a gente cruza e troca o regulatório, que era da resposta 2, eu passo para 1, e TH17, que era da resposta tuberculoide, eu passo para reação eriteronudoso rancênico, que é a resposta 2. Tá bom, gente? Isso cai de uma forma ou de outra. Já caiu com citocinas da resposta. Então, tem que conhecer as citocinas. A gente vai ver isso na aula de hanseníase, tá bom? Então, isso aqui tem que gravar. Esse slide é fundamental. E trouxe uma coisinha também de hanseníase, que é PGL1. Então, PGL1 é uma chave, né, altamente importante para a identificação de uma alta especificidade da resposta humoral TH2. PGL1, gente, trabalha com IgM. Isso já caiu, eu já fiz questão para vocês, quem é do extensivo sabe que eu já coloquei, já troquei isso, eu coloquei GG, muita gente caiu. Então, lembre-se que PGL1 é IgM, tá? É envolvida na interação do M-lepra com a laminina das células de Stivan. Então, é a interação bacilo-nervo periférico do hospedeiro. Ela que faz, é como se ela fosse uma chavinha para entrar na célula de Stivan, tá? Ela é positiva, ó, isso cai, inclusive, porcentagem. Hanseníase é aquela doença que eu tenho que saber tudo de tudo. Então, ela é positiva em 80% a 90% dos casos nos multibacilares e positiva em 20% a 40% dos casos dos paucibacilares, tá? E olha lá que interessante, coisa que prova adora, metade dos indivíduos com sorologia anti-PGL1 positiva não desenvolve a doença. Então, não é porque tem PGL1 positiva que o paciente é obrigado a desenvolver doença, tá certo? Então, ela pode se manifestar em indivíduo soro negativo, a doença pode se manifestar em indivíduo soro negativo, inclusive, tá certo? Então, é um marcador importante, ela tem uma positividade alta nos multibacilares, mas não é 100%, tá? Então, tem esses poréns aqui e a prova adora isso aqui, certo? Então, slidezinhos assim que não pode deixar de saber. Ok, vamos para outro assunto. Tudo bem, gente? Se tiver tudo bem, manda um ok aí para mim. Então, vamos lá. Qual é o diagnóstico? Então, a gente tem aqui, tá? Espera um pouquinho para responder, tá? Deixa eu dar um ok. Paciente de 12 anos com história de seropápulas em hélices das orelhas, iniciando na primavera, durando uma semana e tem episódios de recorrência anual na mesma época. Então, essa criança tem alguns períodos, alguns anos já que ele tem isso aqui. Quando chega na primavera, floresce essas pápulas aí nas orelhas, tá? E aí melhora e volta no outro ano, tá certo? Quem sou eu? Qual o diagnóstico? Isso, podem colocar aí suas hipóteses. Excelente, vamos colocando. Leva, alguma enxocitose. Vamos lá, hipótese. O primeiro momento, gente, faz de conta que o paciente chegou no consultório.
tá? Então, faz de conta que vocês estão atendendo, e o segundo momento é a gente traz ali os detalhes. Então, faz de conta que esse pacientezinho chegou no consultório e contou essa história. Mas, depois que vocês tirarem o título, que vocês estudarem um monte de coisa, vocês vão saber. Aí vocês vão ver a diferença de ser titulado, não é pelo papel, é porque vocês realmente estudaram um monte de coisa que vocês não estudaram antes da prova, tá? Então, isso é muito importante. O que mais? Estou precisando de diagnóstico aí, pouca coisa. O paciente está no consultório de vocês. Cadê? Nath, Abraham, Liege, Honorina, vamos lá. Maris, né? Tem várias. Bora lá, galera. As Danis. Todo mundo tá aí, Bruninha, Gabi, Nana, Dani. Vamos lá. Quero ver vocês respondendo aí. O que é que tá acontecendo aí com esse menino? Poderia pensar em DS? Você fala o quê? Dermatite seborreica, Rócio? É Rocio que fala? Tem alguma pronúncia aí, né? Erupção cutânea juvenil, opa. Iria ligar. Esses casos a gente faz intercâmbio, né, gente? E aí? Eu não ia mandar para Fernanda. A Fernanda é pediatra, tá na faixa dela ainda, né? Não, Fernanda? Gente, isso aqui é uma coisinha que não é tão comum, mas cara de prova, tá? Isso pode cair. Então, vai lá. Ó. O Luiz colocou aí de cara para pular. Gente, Luiz, vocês vão ver que ela super interage nessas aulas, tá? Quando ela tem vários diagnósticos interessantes. Olha lá. Quando dermatite nodular da hélice. Então, pensou em orelha. Quando a gente estuda para a prova prática, vocês vão ver que a gente tem aula de várias coisas assim. Então, tem lesão de orelha, é muito legal. Mas, não. O que é isso aqui? É erupção juvenil da primavera. Certo? O que é isso, Lívia? Pode cair na prova? Pode, porque a história ela é típica. O que cai nessa prova que pode cair como caso clínico? Coisas que o caso clínico tenha uma particularidade. Não pode cair, gente, uma doença que tem múltiplos diagnósticos diferenciais e ele não lhe dá um anátomo, ele não lhe dá um exame, ele não lhe dá um detalhe que é específico, ou então ele não lhe coloca lá diagnósticos que você pode separar, né? Você pode dizer, não, isso aqui não é, tá? Então, aqui, ó, pois é, então é para lembrar mesmo. A erupção juvenil da primavera, ela é uma desordem que afeta especialmente garotos nos meses iniciais da primavera, após a exposição à luz solar. Então, o que vai acontecer? O paciente vai ter pápulazinhas edematosas, vermelha escura, podem ficar vesiculosas e vão aparecer comumente nas hélices expostas à luz, né, das orelhas. As lesões vão curar sem cicatriz, a menos que ocorra infecção secundária. E os achados clínicos, se a gente biopsiar isso aqui, o que a gente vai encontrar? Achados parecidos com a erupção polimorfa à luz. Então, alguns autores sugerem que essa é uma forma clínica, né, diferente, localizada, da erupção polimorfa à luz. Então, não é um consenso, tá certo? Então, isso aqui pode cair, por quê? Porque a história é muito típica. E se eu não souber, é uma doença boba, que se eu não souber, eu vou ficar assim, ó, eu perco uma questão de bobeira, tá? Por isso que eu trago vocês vão ver algumas coisas que vocês não vão estudar na teoria, que eu trago no pijama. Porque, gente, é impossível, só se a gente passar 2 anos junto, né? Eu fazer assim, ó, vamos estudar para 2024. Aí eu faço, aí a turma estuda 2022, 2023, aí faz a prova em 2024. Porque é muita coisa, né? Então, a gente tem que selecionar os grandes temas que caem com frequência, que a gente tem que saber demais. E essas doencinhas que podem cair eventualmente, assim, uma escolha aleatória, a gente vai jogando aqui, tá? Por isso que é importante vocês também estudarem o pijama, porque eu vou trazer várias coisas que vocês não vão ter na teoria, eu vou trazer aqui, tá bom? Na prova passada, gente, na teórica, eu só não, desculpe, na prática, na teórica eu não consegui fazer esse balanço assim com precisão, mas na prova prática eu só não revisei com o pessoal e da Denise proativa, porque é uma doença típica da prática, ou da teoria, né? E aí acabou caindo um detalhe lá na prática. Fora isso, todos os assuntos foram vistos. Se não foram vistos na aula teórica, foram vistos no pijama, tá bom? Vamos para outra doencinha. Espera para escrever, tá? Paciente masculino, 44 anos, com quadro de lesões bolhosas, crostas e milha em dorso de mãos e joelhos há 5 meses. Espera um pouquinho. Quando eu der, ok.
Pode até digitar, mas só aperta o Enter quando eu disser. Ou, quem também não quer ver logo, coloca aí seu papelzinho na frente do seu chat. Podem colocar. Podem colocar. Isso aí, vamos colocando. Se tiver algum diagnóstico diferencial, gente, que vocês acham que não dá para dar o diagnóstico só por isso, é importante colocar também, tá bom? Vamos lá. Fazer uma pergunta, dá para a gente dar o diagnóstico 100%? Você acha que a prova cai desse jeito? Só isso dá para dizer? Se chegar um pacientezinho com essa mão, lembre sempre que questão de caso clínico, seja na teórica ou seja na prática, ela vai sempre obedecer uma lógica, tá? Então, ela vai obedecer a seguinte lógica: dá para dar o diagnóstico pelo caso clínico? Então, ela pode ter só caso clínico. Precisa de um exame complementar, porque tem diagnósticos diferenciais que você não consegue fazer? Vai ter que ter exame complementar, ou nas alternativas, se for alternativa da doença, não podem ter as alternativas que são diagnósticos diferenciais, certo? É assim que funciona, certo? Então, tem lá dermatomiosite, EBA, gonococcemia, tá? Então, a maioria colocou EBA, então vamos ver aqui o que é que a gente tem. Aí a gente tem uma clivagem, tá? Isso aqui é uma bolha, então eu trouxe as imagens para vocês, né, irem acostumando e tudo, então a gente tem uma bolha, onde a gente tem uma clivagem aqui. Que clivagem é essa? Intra ou subepidérmica? Coloca aí I ou S, para eu saber, intra ou sub? Subepidérmica. Sub, S, vai lá, colocando. Subepidérmica. Então, subiu a epiderme toda, a gente tem uma bolha subepidérmica, aqui a gente tem umas hemácias, tá? Esse quadro de bolha subepidérmica com poucas células é compatível com a EBA? Porque pode cair essa descrição. Paciente com aquele quadro clínico apresentando, fez biópsia e o laudo mostrou bolha subepidérmica com infiltrado inflamatório Pauci, ou então raras células, ou então algumas hemácias, só isso. É compatível? Continua podendo ser EBA? Sim ou não? Pode abrir o áudio e falar rapidinho? Sim ou não? Não? Sim? Talvez? E aí? Sim ou não? Não? Não Eu acho lembro? que Sim? Eu acho que essas hemácias aí é que muda a suspeita. É? Será que essas hemácias aí estão no lugar errado? Vamos ver aqui. E se eu disser para vocês que na fluorescência, da imunofluorescência, aqui no caso direta, o paciente tem fluorescência de padrão linear na zona membrana basal, IgG e C3. Pode ser EBA? dermatite herpetiforme. Dermatite herpetiforme. Eu vou dizer, Cris, que aqui é um padrão linear. Então, tem lá na questão teórica de vocês, paciente apresentando lesões de bolha, milha, crosta, em região de dorso de mão e joelhos. No anátomo patológico, bolha subepidérmica paucicelular, com presença de algumas hemácias. A imunofluorescência direta teve padrão linear em zona de membrana basal de IgG e C3. Vamos continuar. E se eu disser para vocês que no salt split a fluorescência está aqui no teto ou no assoalho da bolha? Assoalho.
Opa, então aqui é o teto, aqui é o assoalho. Está florescendo o assoalho, é o lado dérmico, tá? Quem é que tem a fluorescência no salt split, que tem do lado dérmico, que tem esse quadro clínico? Eba, EBA, tá? Então, vocês deram a suspeita clínica e titubearam porque vocês não estão firmes ainda né? O pessoal do nosso intensivo está vendo bolhosa ainda, né? Então, ainda não estou bolhosa. Quem não é do nosso curso, que já viu bolhosa, né? Se já viu, vale a pena rever, tá? Ou se vai fazer nosso intensivo, a gente vai ver isso tudo, tá bom? Por quê? Porque aqui, ó, salt split florescendo o assoalho. Então, eu tenho a EBA. Olha como é interessante, vocês fizeram o diagnóstico pela clínica, tá? Na clínica, o que eu poderia ter aqui? Eu poderia ter PCT, porfiria cutânea tarda, entra nesse diagnóstico, tá? Principalmente são as duas por causa da milha e crosta, tá? A gente pode ter pempicose bolhoso dando lesão aí, tudo, mas com essas lesões aí, eu penso imediatamente em EB e PCT, certo? Pronto. Aí eu não falei nada que o paciente tem alguns sintomas de PCT, que é hipertricose, né? Que é a urina avermelhada. Aí tem alguns sintomas que eu não falei nada. Não descrevi que o paciente é alcoolista ou usa anticoncepcional. Então, praticamente, eu dei só esse quadro de EBA, que é uma mecanobulose, certo? Pronto. Mas quando foi lá na parte da imunofluorescência, vocês tiveram dúvida. Então, o anátomo patológico de EBA, olha lá, ela é uma doença subepidérmica, uma bolhosa, então a bolha dela é essa descrição. Ela vai cometer pele ou mucosas, e o alvo antigênico dela é o colágeno tipo 7. Então, ela tem presença de autoanticorpos IgG contra o colágeno 7, que é o maior componente das fibrilas de ancoragem, que estão aonde? Na sublâmina densa, lá na zona membrana basal, tá? Então, a bolhosa subepidérmica. Ela é autoimune, ela é rara, ela é discretamente mais frequente em mulheres, alguns livros colocam, e a faixa etária de paciente mais velho, né? Então, acima dos 40, 50, 60 anos. Também ocorre na infância, tá? E também ocorre em paciente mais velho, mas ela é típica de 40 a 60 anos. Tem associação com alguns HLAs. E o quadro clínico é heterogêneo. E aí, por que vocês ficaram um pouco, às vezes, confusos? Porque ela tem dois tipos. A EBA tem uma forma chamada não inflamatória, que ela é chamada de mecanobulose, que é a forma clássica, e tem uma forma que é inflamatória, onde dentro da forma inflamatória, ela mimetiza várias dermatoses bolhosas, tá? Então, a forma clássica, que é não inflamatória, e é uma forma onde a gente tem mecanobulose, ela tem a fragilidade cutânea e bolhas em áreas propensas a trauma, que é essa que vocês viram aqui. Então, é típica dessas áreas acrais, ou áreas que têm muito atrito, né? Cotovelo, joelho, região sacral, forma cicatrizes atróficas, pode ter distrofia ungueal, milha, hiperpigmentação, tá? Lesão mucosa são mais frequentes, pode ter inclusive sinéquia, como estenose esofágica. E ela é semelhante à porfíria cutânea tarda. Couro cabeludo pode ser acometido em 20% dos casos. A EBA na infância é rara, mas pode ter, né? Mas geralmente ela aparece na infância até com dermatose prurigial linear, pempicose bolhoso. Pode ter acometimento mucoso na criança também, é mais favorável quando tem do que no adulto. E pode ter uma forma congênita, tá? Dando lesão no neonato. E a forma inflamatória? A forma inflamatória, ela vai aparecer com várias outras bolhosas. Então, ela pode ter um quadro semelhante ao pempicose bolhoso, semelhante à pempicose de membrana mucosa, semelhante a uma forma de Brucin Perry, que é uma variante, né, alguns colocam de própria EBA ou de pempicose de membrana mucosa, e pode ser semelhante a GA linear, tá? E na patologia, olha aqui o que a gente viu, é clivagem subepidérmica. Quando ela é a forma inflamatória, ela pode ser rica em célula e vai depender da doença que ela mimetiza. Então, se ela for parecida com pempicose bolhoso, ela vai ser rica em eosinófilo. Se ela mimetizar a IgA linear, ela vai ser rica em neutrófilo. Então, o infiltrado inflamatório da inflamatória vai ser de acordo com o quadro clínico que mimetiza. E na forma clássica, o grau de infiltrado inflamatório é mínimo e a gente pode ter algumas hemácias que o AP é parecido com a porfíria cutânea tarda, que é pouca célula e algumas hemácias, tá certo? E no salt split, ela vai reagir do lado dérmico ou do lado do assoalho da clivagem,
Porque o colágeno 7, que está lá nas fibrilas de ancoragem, ele está lá embaixo, na hora que cliva no salt split. A clivagem na lâmina lúcida faz descer esse alvo antigênico, então ela vai florescer a parte de baixo. Tá certo, gente? Então, aqui é EBA. Tudo bem? Então, vocês vão ver, para quem é do extensivo, a gente vai ver essa segunda parte semana que vem. Para quem é do intensivo, a gente vai ver bolhosa também, tá bom? Mas eu estou trazendo já para vocês, porque a gente tem que ver tudo ao mesmo tempo e ver várias vezes. Casinho aqui básico. Você não vai ser mais, Aline. Não vai ser mais. Vou lançar um desafio. Quem é fraco em bolhosa, quem tem dúvida em bolhosa, eu vou lançar um desafio. Vocês vão ficar fera em bolhosa. Paciente masculino, 12 anos, com ardor local, com essas lesões. Vou dar uma dica para vocês, tá? Hoje, acho que foi a Nath que colocou lá no grupo do extensivo, e ela colocou assim, eu tenho um bloqueio, né? Com bolhosas, e agora a Aline colocou aí, eu sou fraca. Então, usem eu estou, né? Porque o estou é um momento de estado que você pode mudar. O ser é algo que você quase, né, incorpora no seu ser. Então, na dúvida, eu falo assim, ó, eu não estou bem bolhosa, tá? Então, eu ainda não estou bem bolhosa. Aí você tem, ó, o seu cérebro já faz assim, ó, tuf, eu preciso ficar bem, tá? Dermatite flagelada, vamos lá, acidente quinidário, lesão de quinidário, Luiz colocou, pode mandar no grupo, Luiz, ele colocou erisipela, algum bicho, dermatite flagelada, isso aí, Aline, muito bem, excelente. A gente, domina tudo, nossa mente, ela é fantástica, né? Então, assim, nunca subestime o poder do nosso pensamento, das nossas palavras. Olha lá, então, vamos lá. Quem colocou aí dermatite flagelada, lesão de quinidário, por quê? Porque tem lesões, né, com aspecto linear entrecruzado. Toda vez que a gente vê um caso e na descrição, se cair uma questão dessa na teórica, pode colocar lá, paciente masculino, 12 anos, apresentando lesões de padrão entrecruzado, lesões lineares, você tem que lembrar dessas doenças que dão esse padrão. As principais de diagnóstico diferencial seriam essas. Seria lesão quinidário, dermatite flagelada e fitofotodermatose, tá? Então, seriam os 3 principais diagnósticos diferenciais, tá bom? Aí... E aí? Agora, a gente fica com lesão quinidária, né? Então, aqui é uma lesão típica de linhas entrecruzadas. Trouxe outra foto para mostrar que aqui é o processo inicial, porque esse paciente geralmente tem o quê? Ardor, é como se fosse a queimadura, né? O paciente vai ter ardor e tudo. E algumas coisas importantes. Então, isso cai, gente. Para quem não dá importância, eu falo da minha, né, da minha experiência, que cheguei, não dei a mínima para esses bichos, fui para a prova assim, falei, isso aí não vou estudar, né? Pelo amor de Deus, vou estudar peixe, não sei o quê. Caiu bem um peixe venenoso, e eu não sabia, a questão boba de tratamento, eu não tinha a menor noção, porque eu não tinha lido, certo? Então, ó, isso cai, vai e volta. Na prova passada caiu várias questões, caíram várias, assim, desses bichinhos, dermatozoonoses, certo? Então, quinidários, água-viva, caravela, coral, anêmona. O que é importante aqui? A lesão é esse aspecto. Linhas entrecruzadas, tudo, né? Dá um aspecto com suas queimadura. Mas aqui, ó, é o importante, que é o tratamento. Então, no momento do acidente, a gente deve fazer compressa de água gelada e evitar água doce, porque a água doce vai disparar mais dermatocisto por osmose, tá? Então, a gente pode fazer banho com vinagre, que vai possivelmente impedir o disparo dos dermatocistos devido ao seu pH ácido. Em alguns livros fala que a água quente também pode ser usada, tem efeito anestésico, que o efeito anestésico vai ser desencadeado pelos extremos de temperatura, tá? Mas eu acredito que é mais agradável a água gelada, né? Mas está descrito. No hospital, medicação analgésica para dor. Então, qual é a dica aqui, né? Então, tem aquela história de fazer o xixi, é por causa do pH mesmo, é que você evita água doce, né? Então, você vai ter um pH mais ácido na urina, então você tem, mas não é, né? Na prova não vai rolar. Mas evitar água doce, tá bom, gente? Então, lesão por quinidário. E aí, eu coloquei o diagnóstico diferencial aqui para vocês, que é dermatite flagelada,
que são as coisinhas que podem dar dermatite flagelada, tá? Então, bleomicina sistêmica, shiitake, dermatomiosite, doença de Still, chikungunya, são algumas das doenças que são descritas, né? São descritas aí dando dermatite flagelada, tá bom? Então, pegar esse slide aí também. Vamos para a próxima. Paciente feminino. Lu, você está mandando direto para mim, Luiz. Coloque para todos, para você fazer o tracinho, por favor. E é bom que o pessoal veja seu diagnóstico também. Pode mandar para todos. Paciente feminina, 12 anos, com quadro de pápulas pruriginosas, de início abrupto, predominando em tronco e glúteo, após banho de mar no litoral do Nordeste, o top, né? Conforme foto abaixo. Já tão rápidos, hein? Eu terminei de ler, já tinha um tanto de coisa aí, né? Vamos lá, erupção em calção de banho. Agora tem um detalhe aí que vocês não leram direito. Qual é o detalhe aí? Eu tomei ferro na prova prática uma vez. Para quem não sabe, eu fiz a prova 3 vezes. 2 vezes eu não estudei, não fiz curso, não fiz nada, nem eu fiz assim, um mês antes eu falava assim, abri o edital, vou fazer a prova. Aí um mês antes eu ficava lendo alguma coisa, tentando estudar. E aí teve um ano que eu estudei só síndrome, não caiu nenhuma, e outro ano que eu cheguei lá e tinha estudado igual a minha cara, né? Então não passei mesmo, e a vida é assim mesmo. Então quem olha e fala assim, ai, a Lívia, não, eu passei pela mesma coisa que vocês. E aí, foi interessante porque nessa prova eles pediram que foi na prática, porque na época que eu fiz, a teórica era de manhã, a prática era de tarde. E eu saí super feliz. Ah, essa questão foi fácil, não sei o que e tudo. Ele pediu o agente. E era a questão que você tinha a barra de rolagem. E aí era para falar que era o Corynebacterium erythrasma. O que eu coloquei? Erythrasma. Eu perdi a questão, sabendo. Então, qual é a pergunta dessa questão? É para responder a erupção em calção de banho? O que é que a gente está perguntando aqui? Por enquanto não tem pergunta nenhuma. Aqui em cima, gente. Ó, gente. Eu até tô meio suja. Eu falei, gente, será que vocês não estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo? Quem é? Nossa, a Maiana tomou um susto agora, viu? Então é a larva limuche, né? Então... então eu preciso saber que é larva de quê? Água-viva. E aí? Da água-viva, Linuque, unguiculata, tá? Então, só eu deixei isso de propósito para vocês aqui, ó, qual é o agente, para a gente poder lembrar e prestar atenção, né? Aí eu coloquei a erupção calção de banho, mas coloquei aqui as larvinhas da água-viva, Linuque e unguiculate, certo? Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade, na hora da prova, pede um negócio, você, né? Então, cuidado, olha com calma, na hora de fazer a questão, se for a prova esse ano presencial e tiver como fazer aquela, né, aquela velha anotação, sublinhar, ótimo. Se não for, não tem jeito, é mental, tem que trabalhar isso para poder ficar, né, focando ali, pediu a errada, né? Ele pediu aqui isso, então prestar atenção na pergunta para poder saber responder, tá bom? Então, isso aí, erupção em calção de banho com a larvinha. E aí, deixei para vocês aqui um pouquinho. Então, dermatite intensamente pruriginosa, né? Vai ficar ali nos trajes de banho, em áreas de dobras, né? Proliferação intensa dessas larvas nos trajes. Pode ter sintoma sistêmico, como febre, calafrio, sintoma gastrointestinal, mais em criança. E diagnóstico diferencial com prurido nadador, que é da estossomose, dermatite de contato, estrofo, escabiose. Tratamento basicão, prognóstico é bom e resolução espontânea 1 ou 2 semanas. Ok? Então, não tem nada assim de específico no tratamento, não. É mais saber o agente mesmo. Esse caso é da Moniquinha, uma aluna minha de todos os ambulatórios virtuais possíveis. E tem um caso que ela, né, passou para a gente, então... Qual o diagnóstico? Batendo o olho assim na lesão. Podem colocar as suspeitas. Esse eu nem coloquei, não. O paciente estava com essa lesão há, sei lá, 5 meses. 4 meses, 4 a 5 meses. CBC ulcerado, leixe, cromo.
Peixe. O que é? Ah, LTA. Eu pensei que era um ITA. É. Leite, monkeypox. Olha lá, o monkeypox. Papilose linfomatóide, ectima. Vamos ver se tem mais alguma coisa, né? Que aqui tem vários diagnósticos diferenciais. O diagnóstico que eu falei com ela assim, olha, é isso, veio no AP, tá? Mas diagnósticos diferenciais, o pessoal pensou em outros diagnósticos que vocês colocaram aqui, então foram diagnósticos que foram pensados. Aqui tem uma dermatoscopia. Muda alguma coisa? Anátomo patológico. Ninhos de células basaloides com periferia empaliçada, fenda justa tumoral e presença de mucina. Quem é? TBC. TBC, tá? Então, carcinoma basocelular. A descrição do anátomo a gente precisa conhecer, porque essa prova cai anátomo. E a gente hoje tem um presidente da banca da prova, que é o professor Carlos Barcaui, tá? Que adora, inclusive o livro dele de dermatoscopia é todo relacionado à dermatoscopia com patologia, tá certo? Então, assim, pode cair mais um pouco de anátomo, cair um pouco mais de dermatoscopia, a gente vai também trabalhar isso, tá bom? Então, CBC, ó. Então, eu tenho que saber se essa descrição, se tivesse alguma coisa aqui, na verdade, o que me chamou muita atenção e meu diagnóstico foi CBC, foi essa borda perolada, tá? Então, é uma borda muito delimitada, perolada, face de homem, né? Paciente caucasiano. Então, foi a minha primeira hipótese e veio o CBC. Aqui algumas formas de CBC. Então, para a prova CBC, SEC, melanoma, eles despencam, não caem, tá? Então, tem que saber tudo de CBC. Tem os detalhes lá da porcentagem, epidemiologia, formas clínicas, tem que saber, tá? Então, algumas coisinhas de CBC. Predomina em cabeça e pescoço. Telangiectasias e aspecto perláceo, isso aí todo mundo sabe. O crescimento é lento, raramente sofre metástase, costuma poupar vermelhão dos lábios, palmas e plantas, tá? Cicatrizes vacinais e queimaduras podem originar CBC, né? Principalmente cicatriz vacinal de BCG, é típica de CBC. E a acne na adolescência pode ter uma proteção contra CBC. Aí a gente tem de patogênese, radiação ultravioleta, sem dúvida é a mais importante, principalmente o VB, que é carcinogênica. A gente tem mutações em genes supressores de tumor, que, né, principalmente P53, não é exclusivo de CBC, a gente vê um monte de doença tumoral, né, de neoplasia, que está associada à alteração de P53. E a mutação no PTCH1, que é do CBC, tá? Além disso, a gente tem outras coisas. Então, xeroderma, a gente vai ter alterações de P53, nevobasocelular, a gente vai ter alteração de PTCH1. Episódios agudos, está lá a frase do Beldo, de exposição solar intensa na infância, principalmente com história de queimadura, também aumentam a propensão de desenvolver CBC na idade adulta, certo? O que mais que a gente tem aqui? Exposição crônica a arsênico. Então, quando a gente vê arsênico, a gente pensa logo em SEC, né? Então, lembrar que a exposição crônica a arsênico pode estar ligada a CBC superficial. 30 a 40 anos após a ingestão de água, frutos do mar ou medicações contaminadas, tá? É muito tempo. Radiação ionizante, como aquela utilizada no passado para tratar acne, psoríase, tínia. Exposição solar típica do CBC é a intermitente, que é aquela que faz, né, a relação com melanoma, que é aquela de férias, certo? Exposição solar em crianças abaixo de 10 anos. Carcinógenos ambientais, então antramina e arsênico, exposição crônica. Homens, tipicamente, ele gosta de homem de fototipo baixo acima dos 40 anos, embora esteja tendo mais casos mais jovens, né, frequentemente. E tá lá no Bolonha, isso aqui, né, quem não tinha isso aqui, coloque, que mulheres abaixo de 40 anos, eu vou ter mais em mulheres do que homem. Então, quando a faixa etária é abaixo dos 40, ele predomina em mulher, tá certo? E atenção para a perna de mulher, que é perna de mulher, eu brinco que é um problema, né? Então, é foco de melanoma, foco de CBC, foco de linfoma.
Então, tá aí algumas coisas de CBC. E uma coisa interessante é que, embora a prevalência desse tumor aumente conforme a exposição solar, a distribuição das lesões não se correlaciona diretamente com a área de maior exposição à radiação ultravioleta. Por quê? Porque ele tem mais lesão em pálpebra, por exemplo, e atrás da orelha, que é uma área que não é fotoexposta, mais do que em dorso da mão e antebraço. Então, mostra que a relação não é direta da exposição solar. Tem, mas não é relação direta, como a gente vê no SEC, por exemplo, tá certo? É o tumor maligno mais comum, eu só trouxe, gente, coisa detalhe que pode cair, tá? É o tumor maligno mais comum das pálpebras. Então, a gente começa na pálpebra inferior, vai para o canto medial, pálpebra superior e canto lateral. Então, eu brinco que a gente faz isso aqui, esse desenho, para a gente lembrar, né? Que começa aqui e vai para cá, certo? Palma, sola e vermelhão dos lábios, a gente viu que são raramente envolvidos e não tem estágio pré-maligno, como a gente tem, por exemplo, no SEC, tá? Não tem lesão pré-maligna. Ok? Então, tem várias coisas CBC. Eu trouxe algumas coisas pontuais para a gente ir fixando. Ok? Vamos para essa agora. A gente vai passar, gente, 15 minutinhos. Não pela tradição, porque é normal, mas é porque a gente começou 8h15, tá bom? Embora a prevalência desse tumor aumente conforme a exposição... Oh, não era isso não que eu queria. Peraí. Aqui. Qual o diagnóstico e qual ou quais os HPVs associados? Né? Então, a gente tem aqui um paciente de 8 anos, com nódulo de superfície lisa, em sua maioria céssio, exibindo formas arredondadas, nas quais muitas coalesciam, vão imaginando a lesão, com coloração variada nas áreas esbranquiçadas, mas essas áreas exibiam a mesma coloração da mucosa na maioria. Então, ele está falando aqui de área de mucosa oral, tá? As lesões eram firmes à palpação, revestidas por uma mucosa aparentemente normal, sem úlcera ou inflamação, e o tamanho variava entre meio 1 centímetro na mucosa jugal e na parte interna dos lábios. Bisavós maternos índios e a maioria dos seus familiares possuíam características indígenas, embora nenhum apresentasse lesão do tipo. Não foi detectada a história de abuso sexual e foi detectado o HPV. Então, as perguntas são: quem é o diagnóstico, qual é o diagnóstico e qual ou quais os HPVs associados. Tem um artigo, o pessoal do extensivo, né, teve um curso bônus da discussão de artigo, esse curso está acontecendo ainda. A gente está vendo todos os artigos que provavelmente vão entrar no edital, né, seguindo os editais anteriores. Tem muito artigo, gente, que tem chance de cair, tá? Tem muito assunto importante. Tem 2 artigos, o 1 e 2 de HPV, que tem muita coisa importante, tá? Para quem tiver interesse, que estiver entrando no intensivo, a Luísa colocou um combo especial para poder vocês, né, terem os 2 cursos, para poder ficar um valor acessível. Tem um material que eu destrincho todo o artigo, o material, ele é todo, então tem o artigo e do lado eu puxo exatamente o que é importante. Então, tem muita coisa que pode cair dos anais esse ano, tá bom? Eu vou colocar alguma coisa né, ao longo, por exemplo, eu trouxe isso aqui, que tem nos anais, eu vou trazer coisas aqui, mas é impossível trazer tudo para o intensivo, porque é muita coisa. Esse ano foi artigo demais. Tem revista que tem uma educação médica continuada e 3 revisões. Eu fiquei louca, porque geralmente é um de cada. Esse ano eles, né, bateram recorde. E a gente está aí, firme e forte, tá? Então, REC, HPV 13, 11, 32, só lembro da verruga do açougueiro, né? A gente vai ver isso aí. Então, olha lá, olha a fotinha, tá? Então, isso aí, por que vocês falaram REC? Quais são as dicas para REC? Porque poderia ser outro tipo de lesão, né? Poderia ser um condiloma, por exemplo? Poderia. Por que chama atenção para REC aqui? Idade, essa galera indígena, tá? E não tem história de abuso sexual. Então, são 3 coisas que vão puxar para REC, tá bom? Que é hiperplasia epitelial focal. Hiperplasia focal, né, epitelial focal ou doença de REC, ela é assintomática, ela é pouco frequente, ela é da mucosa tipicamente da boca.
Predomina em crianças e adultos jovens. Inicialmente, ela foi descrita em populações de índios e esquimós. Isso já caiu por terra. Você tem outras populações hoje envolvidas, inclusive idosos, paciente com AIDS, tá? Então, não é exclusiva. Se cair na prova que é exclusiva, tá errado. Múltiplas lesões, pápulas rosadas ou brancacentas, planas e sésseis, mais comuns na mucosa labial e jugal. Papilomatosas e rugosas, elas são mais raras quando são, e é mais na língua e gengiva. Tendem à regressão espontânea e nas crianças podem ter associação, inclusive, com síndrome, como neurofibromatosis tipo 1, síndrome de Cowden e aquela endócrina múltipla, né? Deu o nome agora. 2B, certo? E aqui são os HPVs envolvidos, ó, o 13 e o 32. Tá bom? São os HPVs envolvidos. Isso aqui foi tirado do artigo de HPV, tá certo? Então, aqui, ó, nas brasileiros 96.1. Certo? Então, slide suficiente para fazer uma questão de REC. Vamos para outra aqui mais. Paciente, essa é papum. Paciente de 15 anos evoluindo com pápulas hiperqueratósicas em regiões extensoras de membros inferiores, superiores, cabelos esparsos e quebradiços, fotofobia, cheirose cutânea há 4 meses. Essa eu não vou dar nem tempo. Quem é? O que é isso aí? Hello, vocês estão aí? Cadê essa galera? Profa do céu, olha os sintomas direito. Olha lá, volta lá, Maiana, você sabe isso aí. Olha os sintomas. Cabelo esparso quebradiço, fotofobia e cheirose cutânea. Ressecamento, olho alterado, cabelo. Opa, isso aí. Isso é decorrente de que alteração? Quem colocou o nome frinoderma, de que vitamina é isso? A. Deficiência de vitamina A. Frinoderma. Já caiu 2 vezes na prova, tá? E não tem tanto tempo assim, não. Certo? Caiu, ó. Era papum, frinoderma. Certo? Então, a dica é isso aqui. Eu saber que é um paciente jovem com essas alterações, ó, típicas de avitaminose. Ok? Então, tá aqui, ó, frinoderma, deficiência de vitamina A. Beleza? Esse aqui não tem muita explicação nem nada, é papo. Esse é um caso interessante, ó. Vamos lá. O paciente tem essas lesões de mão e pé. E tem uma historinha. Vou resumir aqui. Então, paciente de 29 anos, feminina, né? Tinha uma história de disfagia e dispepsia de longa data, tá? Aí usou cimetidina, não melhorou, relatavam esse espessamento palmo-plantar desde pequena. Então, essa alteração palmo-plantar era desde novinha, dor de descamação. E aí ela tem uma história importante aqui, ó. Mãe falecida aos 37 anos por neoplasia de esôfago. E também apresentava isso. Irmã e 2 sobrinhos do sexo masculino também apresentando hiperplasia, essa hiperceratose palmo-plantar. A filha de 8 anos também. E a endoscopia dela, infelizmente, deu lesão esofítica, é um caso de um artigo. Lesão esofítica no termo médio do esôfago, deu um SEC de esôfago. O que é isso aí? Podem colocando aí. O Abraham já colocou aí, colocou o Raul Evans. Basex. Proteus. Basex. Estilose palmo-plantar. Prestem atenção, gente, que aqui a gente tem uma história forte da atilose palmo-plantar e uma associação com neoplasia, porque a mãe teve essa história de neoplasia e ela tem com 29 anos. É comum uma paciente de 29 anos ter neoplasia de esôfago?
Não, não é faixa etária para isso, tá? Então, a gente percebe que tem uma história importante. Esse quadro é Hall-Evans, tá? Síndrome de Hall-Evans. O que é isso? É uma tilose palmoplantar, que tipicamente é familiar, e o paciente tem uma tendência importante a ter câncer de esôfago, tá? É uma paranel, certo? Que é isso aqui, ó. Autossômica dominante, caracterizada por uma hiperceratose palmoplantar, dominante mesmo, você vê que a família inteira tem, né? Na segunda infância, se associa e se acentua áreas de pressão, duas formas familiares que a gente tem de tilose, não epidermolítica e epidermolítica. E os pacientes com tilose palmoplantar, da forma epidermolítica, apresentam a chance de até 40% maior de desenvolver carcinoma de célula escamosa de esôfago, tá? E essa associação de tilose palmoplantar com neoplasia esofágica é denominada síndrome de Hall-Evans, tá? Isso a gente estuda, quando a gente estuda neoplasia, paraneoplasia, a gente cita Hall-Evans, tá? Então, das tiloses, das cerodermias palmoplantares, pelo menos essa eu tenho que lembrar, porque é forte a associação. Tudo bem, gente? Então, é Hall-Evans. Vamos ver outra aqui. Paciente de sexo masculino, 72 anos, que consulta por lesões cutâneas, eritema descamativas, psoriasiformes, pruriginosas, bilaterais nas mãos, unhas, pés, joelhos, de 3 meses de evolução, sem outra sintomatologia. Tabagista pesado, sem outros antecedentes relevantes, e a biópsia das lesões cutâneas era inespecífica. Era um padrão meio psoriasiforme. Com essa história, suspeitas diagnósticas. A Maiana colocou aí síndrome de Basex. Vamos ver o que é que a gente tem aqui, se tem alguma coisa para ajudar. Aqui são as lesões. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Opa! Fez nasofibrolaringoscopia e observou-se uma lesão vegetante na base da língua esquerda. E na palpação cervical, adenopatia com metástase de carcinoma epidermoide. E aí? A gente está trazendo uma associação. Então, se a prova traz uma associação e ele descreve a neoplasia, ele está querendo dizer que essa neoplasia tem a ver com a dermatose. Então, quem é a dermatose que tem a ver com essa neoplasia, que aqui está mostrando para a gente de vias aéreas altas, né? Ou vias aerodigestivas altas, né? Então, síndrome de Basex, acroqueratose de Basex, né? Isso aqui, acroqueratose de Basex, tá? Então, é uma paranel associada tipicamente à neoplasia de vias aerodigestivas altas, que gosta de dar lesão do aspecto psoriasiforme em áreas acrais. Tudo bem, gente? Ok. Mais uma aqui, vamos fazer mais duas e a gente encerra, tá bom? Paciente 51 anos, masculino. Eu, por mim, fico aqui 51 anos, masculino. Queixava-se de pápulas. E tem um tanto de coisa aqui interessante. Mas é que eu faço sempre uma aula maior, né? Porque eu já vou... Então, tem um monte de coisa legal, tá, gente? Que a gente vai fazer. No sábado a gente vai ter também. 51 anos, masculino, queixava-se de pápulas no dorso, pescoço, axila, genitália, que drenava exudato seroso purulento, seromorrágico, com resolução espontânea e recorrências desde a infância, e com piora nos últimos 3 anos. Relatou quadro clínico semelhante no pai, já falecido, nos 3 irmãos e em 2 de seus filhos. Eu não descrevi a lesão que está aqui, porque a lesão está descrita. Se fosse na prova, ele teria que descrever. Como é que descreveria esse paciente aqui? Hiperpigmentação reticulada flexural. Darie, Degos, doença Dowling-Degos e Degos. Cuidado, porque Degos, Fernandinha, se você quer falar Dowling-Degos, você tem que falar DD mesmo, porque doença de Degos ou Degos é outra doença, tá? É papulose atrófica maligna, certo? É, só para não confundir. Doença de Dowling-Degos, ok. Então, por quê? Hiperpigmentação flexural das axilas e de áreas de dobra, o aspecto de os cistos, né? Os cistos, e a história de um monte de gente acometida, é um dominante, tá? Cicatrizes cribiformes em regiões, né? Em região oral, pode ter perioral, pode ter região nasal, perinasal. Aqui, hiperpigmentação das flexuras.
E o exame histopatológico com essas galhadas, ó, que a gente tem a epiderme, né, ramificada, que eles chamam padrão engalhada. Isso aqui, a gente tem a doença exatamente dos sei quantos Ds, né, DDDD, que é a doença dos pontos pretos, Dowling-Degus, tá? Então, os pontinhos pretos aqui, ó, e tem a galhada, para a gente lembrar que no AP ela tem esse aspecto, e ela tem uma variante, que eu não coloquei aqui, mas quem é a variante dela, que é a cantolítica? Eu vou lembrar da galhada, Gali-Gali, tá? Doença de Gali-Gali. E aqui um resuminho de Dowling-Degus, ó. Doença dos pontos pretos, hiperpigmentação reticulada nos locais flexurais, lesões tipo comedão nas costas e pescoço, cicatrizes faciais corroídas, eleotossômica dominante com penetrância variável e mutações com perda de função no gene que codifica a queratina 5. Não há predileção racial sexual, inicia geralmente terceira, quarta década, o que não quer dizer que não pode iniciar antes, como iniciou esse caso. Esse é um caso de artigo. Lesões semelhantes a comedões em costa do pescoço, cicatrizes periorais corroídas, cistos epidermoides, hidradenite supurativa podem ser características em alguns pacientes, tá? Então, tem que saber isso aqui, ó, doença do ponto preto, Dowling-Degus, tá? E essa aqui, esse bebezinho, que é um RN, aí para você, Fernandinha. Masculino, nascido de parto cesáreo, sem intercorrências, apresentando lesões vesico-bolhosas extensas em região anterior do tórax, abdômen, bem como lesões orais presentes desde o nascimento. Bom estado geral, ativa, é difícil dizer que é bom estado geral, né? Mas estava em bom estado geral, ativo, sem malformações aparentes. Dá para dar o diagnóstico desse RN só com isso aí, olhando essa foto e falando assim, gente? Dá, Fernandinha? Você está aí? Forçar a barra, né? Dar o diagnóstico desse bebê assim, não tem como, né, gente? Mas quais são as possibilidades aqui? E aí? Passou alguma coisa pela cabeça de vocês? O que passou na cabeça de vocês? Dentro do assunto, tá? Se passou outras coisas aí que eu não posso saber, não conta, não. Então, aplasia cutis, epidermose bolhosa, né? Então, passa algum lúpus neonatal, passa algum diagnóstico na nossa cabeça, né? Vamos ver o que a gente tem aqui para poder dar o diagnóstico desse bebê, porque esse diagnóstico não pode ser assim. E na prova teórica não vai cair assim, vai lhe dar detalhes se quiser que lhe dê um diagnóstico, um RN, ele vai descrever a lesão. Como é que viria a descrição de uma questão dessa? Vamos transferir isso para a prova teórica. Como é que eu descrevo isso aqui? Fluorescência em favo de mel. Fluorescência em favo de mel. Aonde? Epiderme. Na epiderme. O que significa? Tem ali um IgG e tem essa fluorescência. O que significa essa fluorescência, gente? Que é o quê? Sem medo, gente. Bora. Dê de timidez. Bora. Eu vou liberar hoje. Próxima aula, quero todo mundo aí agressivo. Oi? Intercelular? Intercelular. E quer dizer o quê? Bolhosa intraepidérmica. É pínfigo. Padrão intercelular em rede ou favo de mel de fluorescência é pínfigo. Aí, eu vou aprender a falar seu nome, depois você me fala, tá, Rócio? É Rócio, mas eu tô vendo um acentinho aí. IgG, se eu falo que é IgG, não pode ser pínfigo IgA, é um pínfigo, certo? Pronto, então essa fluorescência é do pínfigo. Se é foliáceo, se é vulgar, se é pínfigo paranel, né? IgA a gente já viu que não é, porque ele é IgG, certo? Por que a Rócio colocou aí que é pínfigo vulgar? Qual é a dica da questão para ter certeza que não é foliáceo? Mucosa. Tá? Então, preste atenção nos detalhes. É uma criança que ele falou, mucosa oral, envolvida desde o nascimento. Primeiro, a gente sabe que praticamente a gente não tem RN com foliáceo, a gente viu
né? E a gente sabe que a pele do recém-nascido parece com a mucosa do adulto, portanto, né, não tem, assim, relatos na literatura, é uma coisa bem rara. E a gente viu mucosa. Então, isso aqui é um pênfilo vulgar, com esse anátomo. Como é a descrição desse anátomo? Como é que cai esse anátomo na prova teórica? Como é que iria lá? No anátomo teve presença de quê? Vai lá, Nath. Você está aí já, é só tirar o áudio e falar. É só fazer o gol, vai lá. Vai lá. Acantólise. E qual é a localização? Sobrou uma camadinha aqui. Que camada é essa, gente? Que sobrou aqui? Basal. Olha lá quem está lá, ó. Minha tela lá, ó. Suprabasal. E eu tenho uma clivagem intraepidérmica. Então, a clivagem é uma acantólise intraepidérmica suprabasal. Quem é isso aqui? Pênfilo vulgar. Tá certo? Então, era um quadro de pênfilo vulgar. Hã? É um caso de artigo. Pênfilo vulgar. E aqui trouxe umas coisinhas de pênfilo vulgar. Não tem predileção por sexo, mas no azulai descreve que quando é abaixo de 20 anos, tem uma incidência relativamente maior, importante em mulher do que homem. Tá? Gente, isso é cara de prova, tá bom? Adultos entre quarta e sexta década, tem os HLAs envolvidos em 95% dos doentes. E aí a gente viu que a gente pode pegar, HLA, DRB1, DQB1, tem B1, B de bolha, e 1, eu disse a vocês que a gente pensar na desmogleína 1, porque também ele é presente no perfoliáceo, né? Então, desmogleína 1 a gente também tem aqui, 1 e 3, né? Então, B1. Presença de autoanticorpos IgG direcionados a moléculas de adesão dos queratinócitos, desmogleínas 1 e 3, certo? Na atividade da doença, eu posso ter os autoanticorpos IgG, IgG1, IgG4, mas quando o patogênico mesmo é IgG4. IgG1 pode estar presente, mas quem faz a doença é o IgG4, e na remissão, geralmente, eu só tenho IgG1, tá? Do pênfilo vulgar. E aqui é uma tabelinha que tem algumas características aqui, os quilodaltons das desmogleínas, tá? Então, algumas coisinhas aqui que a gente precisa saber. Ok, gente? Se deixar, eu fico aqui até, mas eu não quero assustar o pessoal que está conhecendo hoje, né, professor? Meu Deus, então a gente vai assustando aos poucos, tá bom? Tudo bem, gente? Então, feedback, coloque aí no chat o que é que vocês acharam, o que é que vocês precisam, como é que foi essa primeira experiência. E agradecer a vocês, tá? Porque o intensivo, ele começa, a gente tem muita coisa para ver, mas o intensivo, apesar de ser sempre mais denso, eu tento fazer o máximo para a gente ter, né, uma forma mais dinâmica, mais divertida, que não seja tão pesado. Então, as aulas da teoria, elas vão ser mais pesadas, tá? Porque a teoria, eu preciso dar para vocês a teoria, mas eu vou sempre procurar intercalar com um jogo, com figura, com mapa mental, para a gente ir quebrando um pouco isso e a gente ir fazendo mecanismo de gravar, tá bom? Então, sejam bem-vindos para quem assistiu hoje. Se quiserem, né, entrar no nosso intensivo, sejam muito bem-vindos. A gente tá, a Luiz colocou aí, né, os contatos direitinho. Para quem já está inscrito e é nosso aluno já, a gente vai movimentar o grupo, já vou começar a colocar algumas coisas para vocês. E eu peço que vocês façam aquele questionário do início, né, para vocês analisarem direitinho o que é que vocês precisam para dar os passos aí para poder focar no intensivo, tá bom? Sábado a gente tem aula, olhem o cronograma direitinho, que a gente tem bastante coisa interessante no sábado, inclusive continuação de caso clínico, com muita teoria também, tá bom? Gente, um super beijo, tá bom? Deus abençoe, estamos juntos, essa luta é de todos nós, mas eu digo a vocês que geralmente o resultado é fantástico e no final sempre vale a pena, tá bom? Então, um beijo enorme e eu estou à disposição. Quem quiser mandar mensagem depois, entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, tá bom? Eu e a Luísa estamos à disposição, tá certo? Beijo, gente, com Deus, viu? Tchau, tchau.